Nossa chamadinha hoje vai ser sobre o peixinho. Vamos começar com ela? E se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Mayra do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Mateus do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Heitor do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Ágata do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Lucas do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Fernanda do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Pedro do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Nayara do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Bernardo do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Esther do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Bernardo do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Henrique do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Davi do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Heloísa do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Ravi do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Bia do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Sara do fundo do mar. Muito bem! Agora que nós já chamamos todo mundo está presente, nós vamos começar a nossa aula de hoje, que é sobre literatura. Hoje também nós vamos ouvir uma história muito legal e muito bonita sobre o peixinho. Olha só como ele é colorido, não é? Olha só, peixinho. Peixinho, peixinho que vive a nadar nas margens do rio, no fundo do mar. Nas ondas do mar, não vou me afogar, porque é o peixinho que vai me salvar. Bem dentro do lago, do lado de lá, você vai se esconder e eu vou lhe encontrar. No meio das pedras, no rio ou no mar, vou dar um mergulho para te abraçar. Foi numa piscina que aprendi a boiar. Acima da água eu já sei flutuar. Muito tempo na água não posso ficar, porque meu corpo começa a gelar. Já fora da água não sabes viver, porque longe dela eu vou morrer. Vamos ver aqui essa parte. Jogando a ração, vem se alimentar e muito veloz consegue voltar. O gato malvado o aquário quebrou, o peixinho no seco algum tempo ficou. Cheguei bem na hora, o peixinho eu salvei, e aquele malvado ao vizinho eu doei. Pode ser meu amigo, você vai me ensinar, dar 1000 cambalhotas vou lhe acompanhar. E
agora, peixinho? O que posso fazer? Viver sem você? Não consigo viver. É linda, não é? A história do peixinho. Eu gosto muito dessa história do peixinho, porque ele é muito esperto. E lá na salinha da gente, a gente sempre canta a musiquinha da chamadinha do peixinho. E eu gosto muito, porque quando a gente canta, a gente também aprende, não é? A atividade de hoje está no livro de literatura, que é este livro que a gente estudou hoje sobre o peixinho, tá? E é a página, olha só aqui, ó, tá vendo? Nosso livro de atividades. E nós vamos trabalhar com a página 18, essa aqui, ó. Olha só. Desenhe bolas de ar em voltas do peixinho. Vocês vão desenhar bolinhas aqui, ó. Um monte de bolinhas aqui, ó, em volta do peixinho, tá certo? Bolinhas assim, ó, redondinhas, sabe? Feito uma bolinha. Isso. Com lápis aqui, ó. Um monte de bolinha, tá certo? Depois a gente vai trabalhar a página 17... A página 27, melhor dizendo, aqui, ó. Ó. Ajude o peixinho que ficou seco, desenhando gotinhas de água em cima dele com os dedinhos molhados na tinta. Vamos pegar a tintinha guache, tá bom? Molhar o dedinho e colocar aqui, ó. Tá vendo? Desenhando gotinhas de água em cima do peixinho aqui, ó. E a última atividade de hoje é essa aqui, ó. A gente vai ligar cada peixinho ao seu aquário. O peixinho grande ao aquário grande. O peixinho pequeno ao aquário pequeno. Tá certo? Que vocês tenham um restante de dia muito bom na sua casa, se protegendo, e não esqueça, logo logo a gente volta com mais atividades, tá bom? Um beijo, um abraço para você e sua família.